Oi, sétimo. Então, dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa, a gente já começou a ver um pouquinho no último plano sobre os tempos e modos verbais, certo? Então, na número 1, eu tô dando um trechinho de um diálogo para vocês e eu tô pedindo para vocês marcarem, então, quando acontece esse diálogo, ou seja, o tempo e o modo verbal. Acontece no passado? Acontece no presente? Quais são os verbos? A partir desses verbos eu consigo identificar quando acontecem? Então é isso que eu tô pedindo na número 1. Na 2 eu tô pedindo para vocês analisarem isso, né? E encaixarem os verbos que estão entre parênteses da melhor forma possível naquele bracket, certo? Então o que acontece? Você precisa estudar antes que ser tarde demais, antes que sendo tarde demais ou antes que seja tarde demais. Então vocês vão encaixar aquele verbo, vocês vão conjugar ele e ver de que forma a gente encaixaria. Isso é uma parte oral que vocês vão fazer muito automático, porque como nós falamos a língua portuguesa, né, ela já está de forma naturalizada no nosso inconsciente. E no momento da gente adequar esse verbo, ele já vai se adequar naturalmente. A gente vai achar estranho colocar você precisa estudar antes que ser tarde demais, né? Não, vamos conjugar esse verbo e vamos encaixar ele da melhor forma. Isso a gente faz muitas vezes de forma muito inconsciente, tá? Então é isso que vocês vão fazer na número 2. Aí, eu entreguei para vocês na caixinha aqui do lado os modos verbais. Nós temos na língua portuguesa 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. A gente vai dar mais ênfase agora no indicativo. O modo indicativo está dizendo ali que é o tempo verbal que indica com maior concretude, ou seja, de forma mais concreta, mais palpável, ao que está se enunciando, do que eu estou falando. Então é uma coisa que de fato vai acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo. E eu estou dizendo ali como exemplo, eu leio todos os dias, tá? É um fato, acontece e era isso. O subjuntivo é aquele tempo verbal que expressa mais uma possibilidade, ou seja, pode ser que aconteceu, pode ser que aconteça, né? É um tempo verbal que eu digo que é mais incerto, entende? Isso acontece na nossa fala e a gente não sabe o nome desse tempo verbal, mas a gente fala naturalmente, né? Ah, meu pai quer que eu leia todos os dias. Eu não tô dizendo eu vou ler todos os dias, certo? Eu tô dizendo meu pai quer que eu leia. Então pode ser que eu vou ler, pode ser que não, tá? Causa uma incerteza. E o imperativo, a gente tem o imperativo afirmativo e negativo, que é aquele tempo que dá quase que como se fosse uma ordem. É utilizado muito em receitas, por exemplo, tá? Em modos mais instrutivos. Por exemplo, bate os ovos, unte a forma, ligue o forno, vai me dando uma sequência de ordens. Então, leia todos os dias, tá? Estou dando uma ordem. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é a explicação que vocês têm do lado direito da folha de vocês, tá? Mas eu tô falando de uma forma mais exemplificada para ficar o mais claro possível. Então, como eu disse para vocês, a gente vai aprender mais hoje, nesse tempo, enfim, sobre o modo indicativo. E o modo indicativo, ele se divide nos tempos verbais do presente, passado e futuro. O passado aqui, nós vamos chamar de pretérito. Por quê? Porque é assim. Porque o pretérito nada mais é do que o passado e foi assim conjugado na gramática da língua portuguesa, tá? Certo? Beleza. Então, vamos iniciar pelo presente. O presente, então, e daí vocês podem ir já para aquele quadrinho que tem ali embaixo, para vocês irem acompanhando. Então, o presente é uma ação, né, que ocorre no momento que se fala. Eu como muito cereal, eu durmo pra caramba, né? Ali eu disse, ele busca a filha na escola, né? É uma ação presente. Ele busca. Acontece, tá ok? Daí o passado se divide em 3. Tem o pretérito perfeito. Eu quero que vocês entendam que o pretérito perfeito, ele aconteceu. Eu não quero que tem a questão da finalização do verbo. Os verbos regulares vão ter a mesma finalização. Mas quando nós vamos utilizar o pretérito perfeito? Quando esse verbo, essa ação, ela aconteceu uma vez no passado. Então assim, tirei vermelha. Uma vez lá no 6º ano tirei vermelha. 7º ano, né, era difícil.
né? Foi, né? Aconteceu uma vez e era isso. Então eu tirei vermelho. O pai buscou a filha na escola. Ele buscou. Aconteceu uma vez. Agora, diferente do pretérito imperfeito, o passado imperfeito, é aquela ação que acontecia, ó, várias vezes. Então, eu tirava vermelho. Tirava. Em português, vocês não, né? Mas, então, olha só, olha a diferença. Tirei vermelho uma vez. Eu tirava vermelho várias vezes. Percebam a diferença no momento que eu falo? Então, quando eu digo, ele buscou a filha na escola uma vez. Ele buscava a filha na escola várias vezes, tá? E ainda nós temos o pretérito mais que perfeito, que nós não falamos mais, assim, tá caindo, né? Mas é importante que a gente saiba, porque tem livros de leitura que ainda utilizam, né? E para que serve, né? Na nossa fala, a gente geralmente não fala assim. Eu não vejo ninguém, por exemplo, falar assim. Entretanto, existe e a gente precisa saber, principalmente saber por que ele é utilizado. O pretérito mais que perfeito é utilizado para representar uma ação dentro de outra ação no passado. Então, eu dei o mesmo exemplo do buscar ali, tá? Ó, ele buscar a filha na escola enquanto chovia. Então, já estava chovendo, ação no passado, ó, chovia, passado. Eu não tô dizendo chove, presente, e nem choverá, futuro. Eu tô dizendo chovia, passado. E ele estava buscando a filha dele dentro dessa ação do passado. Então, ele buscar a filha dele enquanto chovia. Ó, o telefone tocara enquanto eu tomava banho. Eu estava tomando banho e o telefone tocou. É uma ação no passado dentro de outra ação no passado. Então, tem essa terminação com RA. Tocara, dormira, fazer, né? Então, sempre termina com RA. E essa terminação verbal é quando uma ação do passado acontece dentro de outra ação no passado, tá? E ainda nós temos o futuro, que é dividido em dois futuros. Nós temos o futuro perfeito e o futuro perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? O futuro do presente é aquela ação mais combinada, tá? É uma ação assim que vai acontecer. É certa, combinei, então eu irei para a praia este fim de semana. Não importa se vai chover, não importa se vai dar sol, eu irei para a praia este fim de semana. E aí ele diz assim, ó, ele buscará a filha na escola. É certo que ele vai buscar, não importa. Agora, o futuro do pretérito é aquela ação que pode não acontecer, né, por causa de outra ação. Então, ele buscaria a filha na escola, mas o chefe ligou, tá? Então, acontece aquela ação no passado por causa de outra ação, certo? Então, desta forma, o futuro do pretérito é aquela ação que não vai acontecer, provavelmente, né, uma ação mais incerta, por causa de outra ação que está aí atrapalhando. Eu iria ao shopping se eu tivesse dinheiro. Percebam que por causa de uma ação eu não vou mais, mas o eu irei ao shopping, né, é uma ação certa. Então agora a gente viu, né, toda a classificação dos tempos e os modos verbais. Eu preciso que vocês, de fato, entendam cada modo verbal. Então vocês que têm a possibilidade de estar vendo esse vídeo, gente, eu quero que vocês saibam, existe 3 modos verbais. Então existe o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Indicativo é para isso, subjuntivo para isso e o imperativo é para isso. Beleza. Agora eu quero saber se eu sei todos os tempos verbais do modo indicativo. Nós temos o presente, pretérito imperfeito, mais que perfeito, pretérito, o perfeito imperfeito, né? Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Sei todos. O que acontece no presente? Pensa num exemplo. O que acontece no pretérito perfeito? Pensa num exemplo, né? Acontece uma vez, né? Façam uma tabelinha, coloquem lá presente, pretérito imperfeito e coloquem, acontece mais de uma vez. Bota um exemplo, né? Então façam esse exercício. Se vocês só escutarem esse vídeo, só lerem o plano e não pegar mais, na hora do exercício vocês vão travar, tá? Então é importante que vocês escrevam, né? Anotem no caderno isso, porque depois se plano volta, vocês não vão ter acesso e aí fica um pouquinho mais difícil também. Então anotem no caderno, façam esse serviço, né? Essa atividade de anotar, de escrever, para vocês fixarem mais, tá? E aí,
nós voltamos então um pouquinho com o nosso gênero textual. Nós trabalhamos com a notícia, com a reportagem, né? A gente viu sobre dados, estatísticas, nós vimos também sobre a influência da mídia e a gente entra em entrevista, que muitas vezes em uma reportagem mais longa nós temos a possibilidade de ter entrevista, né? E a entrevista, como a gente viu, dá mais credibilidade para essa reportagem, porque eu não vou fazer uma entrevista com alguém que não sabe falar nada. Eu vou fazer um questionamento, como estão sendo as aulas online? E daí eu vou pegar alguém que nunca teve aula? Não, eu vou pegar alguém que está tendo aula para ver como é a vivência dessa pessoa a partir disso, certo? Então eu coloquei ali, tem quadrinhos em branco e tem alguns tipos de entrevista. Nossa, nem sabia que tinha tantos tipos, né, senhora? Tem mais, esses são os principais. Então ali nós temos uma entrevista de emprego, a entrevista jornalística, pro rádio, a entrevista escrita, uma entrevista coletiva, né? Jogadores de futebol dão muita entrevista coletiva. Ainda hoje, né, a gente tem o nosso secretário, o nosso ministro da saúde, que ele dá aquela entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, né, que todos os jornais, todas as mídias estão ali para ver de fato, captar todas as informações que eles falam sobre o avanço da pandemia, né? Então acontece muito, a gente vê lá no Jornal Nacional as entrevistas, as coletivas de imprensa. Então, continuando com o gênero entrevista, que nós já trabalhamos com o DJ Alok, né? Eu trouxe aí a entrevista do grafiteiro Espeto. E daí ele tá dizendo ali, você sabe o que é grafite, né? Grafite é diferente de pichação. E aí tem ali 2 obras desse grafiteiro. Inclusive, quem faz grafite, a princípio, né, é para ter a autorização do proprietário. Eu queria que tu fizesse um grafite no muro, né? Tem escolas que tem grafite, enfim, é uma obra de arte e ela tem tudo legalizado, não como a pichação. A pichação, além de ser as assinaturas e tudo mais, geralmente é em forma de depredação, né, de um ambiente, de alguma coisa sem autorização nenhuma, certo? Eu dei a entrevista para ele deu pro jornal, né, O Povo. Então, além de vocês conhecerem um pouquinho, que eu acho muita questão cultural, né, vocês conhecerem um pouquinho do lado da história dele, conhecem ele, conhecem um pouco de fato da arte, eu tô fazendo perguntas ali então. Quem é entrevistado? Quem é o entrevistador? Onde o texto foi publicado? Qual é o tema dessa entrevista? A que tipo de público a entrevista está se destinando? É para o público jovem, é para adulto, é no geral, é para crianças? Qual é o objetivo dessa entrevista? Eu quero só para preencher a página do jornal? Eu quero para a sociedade conhecer a forma desse trabalho? Eu quero para representar um prêmio que ele ganhou? Por quê? Eu tive objetivo de quê com essa entrevista? Grife no texto, né? Vocês podem marcar, circular, marcar texto, de lápis de cor, a opinião do entrevistado e do entrevistador. Então, quando eu estiver falando percebam que a entrevista do Alok, o entrevistador, né? O site, enfim, ele estava fazendo a pergunta e o Alok respondia. Aqui vocês vão perceber que tem uma forma um pouquinho diferente. O entrevistador, além de fazer as perguntas, ele também dá um pitaco ali da opinião dele. Então, para ir conduzindo o assunto, ele vai falando um pouquinho do que ele acha sobre determinado assunto. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão marcar quando é a resposta do entrevistador, quando é a pergunta do entrevistado e a opinião dele, tá? É isso que eu quero que vocês façam na G, certo? E aí a gente finaliza então. Semana que vem a gente finaliza uma parte ali das entrevistas. E a gente também dá continuidade com os tempos e modos verbais, tá bom? Era isso então, gente. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, voltem o vídeo, anotem e vejam de novo, certo?